Você sabia que Thundercats foi feito no Japão? O desenho ele nasceu para divulgar uma linha de brinquedos, algo muito comum lá nos anos 80. Mas mesmo assim, ele conquistou fãs tanto pelas histórias como pelos personagens incríveis. Se você cresceu nos anos 80 e 90, é bem provável que a abertura de Thundercats esteja gravada aí no seu coração. Mas a série ela vai muito além da nostalgia. Ela é uma das animações mais ambiciosas da década de 80 e ela ajudou a elevar o padrão técnico das animações daquela época. Thundercats ele foi criado por Tobin Ted Wolfe e produzido pela Rankin Bass em parceria com a Lorimar Telepictures. Embora ela fosse uma produção americana, toda a animação, simplesmente toda a animação, ela foi feita no Japão pela Pacific Animation Corporation, o que ajuda a explicar o porquê ela tinha tanta qualidade de desenho para aquela época. Como eles queriam uma qualidade absurda no desenho Thundercats, eles investiram pesado. Para você ter uma noção, a primeira temporada teve um orçamento estimado de cerca de 15 milhões de dólares, valor muito elevado para um desenho animado naquela época. Thundercats ele estreou em 1985, mas a primeira temporada ela já estava pronta desde 83. É que a estreia foi adiada por questões de distribuição mesmo. A série ela teve 130 episódios e eles foram divididos em 4 temporadas, que foram passados originalmente de 85 até 89. E também existiu um filme lá em 1987 chamado Thundercats Roar, que inicialmente ele seria lançado nos cinemas, mas ele acabou sendo transformado em um especial de TV dividido em 5 episódios. Mas vamos na história, né? Pra você, gafanhoto que não se lembra. O planeta Thundera, ele estava sendo destruído, e os Thundercats, era uma raça de felinos humanoides, eles fogem em naves espaciais procurando um novo lar. Durante a fuga, eles são atacados pelos mutantes de Plundar, comandados por Slide, que ele trabalhava pro Munra, o grande vilão da série. Após uma longa viagem espacial, apenas uma nave sobrevive e chega ao misterioso planeta Terceira Terra. E é ali que toda a série acontece. Mas, afinal, quem são os Thundercats? Quais são os personagens principais de Thundercats? Nós temos o Lion, que é o protagonista, e ele possui uma das histórias mais interessantes do desenho. Durante a fuga de Thundera, a sua cápsula de animação suspensa acaba se danificando e, com consequência, o corpo dele acaba envelhecendo, ele ficando adulto, mas ele continua com a mente de criança. E essa ideia acabou permitindo que o Lion aprendesse lições de liderança junto com o público, ou seja, ele acabava crescendo e aprendendo lições do dia a dia, e isso acabava ensinando a criançada que estava assistindo o desenho. O Lion ele empunhava a espada justiceira, que é uma das espadas mais épicas e mais lembradas de todos os desenhos animados, de todos, acho que talvez da cultura pop em geral. Tínhamos também o Pantro, ele era o mais forte do grupo, ele era mecânico engenheiro, ele pilotava, ele era inventor, o cara era simplesmente foda. Tínhamos a Chitara, que era a guerreira mais rápida de todas ali, ela era baseada na Cheetah, né, naquele animal. A Chitara, ela conseguia correr em velocidades absurdas e ela possuía poderes psíquicos. Tínhamos também o Tigra, que ele era arquiteto e ele era o cientista do grupo, ele projetava e construía estruturas, edifícios, e foi assim com a Toca dos Gatos e o laboratório da equipe. O Tigra, ele tinha um chicote capaz de criar ilusões e também tornar objetos invisíveis. Tínhamos os famosos irmãos Willy Kit e Willy Cat, que eles eram 2 adolescentes extremamente curiosos e sempre viviam se metendo em confusão. Tínhamos também o Snarf, e apesar de ser alvo de piadas, ele acabava sempre salvando os Thundercats. O Snarf ele foi criado para ser o alívio cômico da série e agradar as crianças, porém muitos fãs naquela época eles não gostavam dele. E por último, mas não menos importante, tinha o Jaga, que era o líder, que ele acaba morrendo logo no primeiro episódio de Thundercats, mas ele continua aparecendo como o espírito conselheiro do Lion. O cara Thundercat ele representava uma habilidade diferente, seja força, velocidade, inteligência, agilidade, e eles acabavam formando uma equipe bastante equilibrada. Mas e os vilões? Tinha o famoso Munra, um dos maiores vilões da história da animação. Inicialmente ele parecia uma múmia velha, e de fato ele foi inspirado nas múmias do Egito, mas
Ao invocar os espíritos antigos do mal, ele se transformava no Mun-Ra, o ser de vida eterna. Sua transformação ela marcou gerações e tínhamos também os mutantes que trabalhavam para ele, como por exemplo o Slide, o Jackalman e o Munkian. Tinha outros também, né? Mas não vou falar aqui para não deixar o vídeo tão longo. Ainda sobre a Espada Justiceira, ela é praticamente um personagem à parte. É considerada uma das armas mais famosas de todos os desenhos animados. Ela possui vários poderes, como visão além do alcance, ela detectava o mal, ela emitia energia, abria portais, fazia comunicação, rastreamento, cara, ela fazia muitas coisas. Sem falar que ela aumentava os poderes do Lion. No cabo da Espada Justiceira tá o famoso símbolo Olho de Tandera, que representava a justiça, a coragem, a honra e a proteção. É um dos símbolos mais reconhecidos da cultura pop dos anos 80 e acabou virando adesivo e tudo quanto é coisa. Uma curiosidade é que na produção original, quase todos os personagens de Thundercats eles foram dublados principalmente por apenas 6 dubladores diferentes. Você tem noção do que é isso? Cada dublador ele tinha que fazer dezenas de personagens e muita gente sequer percebeu. O que chamava ainda mais atenção na molecada na época é que o desenho ele era praticamente um seriado. Ao contrário da maioria dos desenhos animados dos anos 80, muitos acontecimentos eles tinham consequências nos episódios futuros, dando aquela sensação de continuidade meio que te obrigando a poder a ter que assistir o próximo episódio. O sucesso de Thundercats ele foi tão grande que acabou influenciando outras produções, como por exemplo Silverhawks e Tiger Sharks, que eles compartilhavam praticamente os mesmos conceitos e até parte da mesma equipe criativa. Para quem não recorda, sempre nos finais dos episódios de Thundercats existia sempre uma mensagem educativa, em que o Lion ou outro personagem acabava ensinando alguma lição de amizade, honestidade, moral, segurança, etc. Até hoje, muita gente se lembra da abertura de Thundercats, mas o que muita gente não se deu conta é que a abertura praticamente não mudou ao longo dos 130 episódios e 4 temporadas, tornando-se uma das aberturas mais icônicas e reconhecidas de toda a história da animação. E lembra que eu falei que a animação foi praticamente toda produzida no Japão? Os japoneses eles adicionaram um toque especial na abertura de Thundercats. Eles simplesmente desenharam a abertura para que ela se parecesse com uma sequência de anime. E o fenômeno no Brasil? No Brasil, a série estreou em 1986 e ela fez sucesso enorme, passando principalmente na Globo, na TV aberta, em programas como o Show da Xuxa e alguns anos depois na TV Colosso. Mas ela também foi reprisada pelo SBT e canais como Cartoon Network e Boomerang, consolidando uma legião de fãs brasileiros assim gigantesca. E depois da série clássica de Thundercats, o que aconteceu? Simplesmente desapareceu? Na verdade, anos depois da série clássica, foram feitos 2 reboots. Um de 2011, considerado por muitos fãs o melhor reboot de Thundercats de todos os tempos. Ele teve algumas mudanças, apresentando uma história um pouco mais madura, personagens mais profundos e uma animação excelente, sem falar da forte influência dos animes da época. Apesar de ter sido elogiado pelos fãs, infelizmente, essa série ela foi cancelada com apenas uma temporada de 26 episódios, deixando várias tramas em aberto e sem uma conclusão. O outro reboot foi feito em 2020 chamado Thundercats Roar. Esse foi produzido pela Cartoon Network e a animação ela adotou um estilo totalmente humorístico, com traços cartunescos, e a mudança ela dividiu bastante os fãs. Na verdade, muita gente não gostou dessas mudanças. Muitos fãs eles apreciavam mais aquela abordagem antiga do que essa abordagem mais leve dessa animação mais nova. E ela também foi cancelada com apenas uma temporada. Mesmo após mais de 40 anos, Thundercats ele continua sendo uma das franquias mais lembradas da cultura pop, sendo considerado um dos maiores desenhos dos anos 80. O desenho ele se destacou por combinar fantasia, ficção científica e temas como coragem, liderança, amizade, responsabilidade, além de apresentar uma qualidade de animação absurda e incomum para os desenhos da época. Para muitos fãs, especialmente no Brasil, Thundercats ele permanece como um dos desenhos mais icônicos e mais bem lembrados. Sem falar que ainda a gente vê por aí nas ruas vários carros com adesivos de Thundercats, pessoas com camisetas e tudo mais. E para você que é fã de Thundercats, assim como eu, se prepara, porque eu vou te falar uma bomba. O site Omelete, ele publicou uma notícia ainda esse ano, dizendo que vamos ter um live action de Thundercats e que o diretor James Cameron, o mesmo de Avatar,
já teria sido escalado. Com o fracasso da bilheteria de Mestres do Universo, eu não sei se realmente nós teremos, enfim, o filme tão esperado de Thundercats, pois que os desenhos eles eram praticamente da mesma época e a gente acabou tendo um fiasco na bilheteria, talvez não teve um público para o filme de Mestres do Universo. Então, não sei se realmente a gente vai ter um filme de Thundercats. Se essa informação se concretizar de fato, você pode ter certeza que eu vou ser um dos primeiros na fila do cinema. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e me ajuda aqui a continuar produzindo esses vídeos nostálgicos, esses conteúdos aqui para você relembrar da sua infância, relembrar junto comigo, né? Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo num próximo vídeo, até mais!